Boa noite para todos. Boa noite. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E Jesus nos abençoe, que possamos nessa noite termos aquela dinâmica de trabalho que possa favorecer a nossa alegria, o nosso conforto espiritual, o nosso estímulo e, acima de tudo, o esclarecimento com as nossas necessidades. Que os benfeitores espirituais possam encontrar em nossos corações a sensibilidade, a abertura suficiente para que eles depositem aquele ósculo de bênçãos para fertilizar a intimidade de cada um de nós. Agradecemos a presença de todos, agradecemos os nossos amigos espirituais que já se fazem presentes, recebendo, acolhendo a todos, não só vocês que estão presentes conosco fisicamente, mas todos os nossos amigos ouvintes que nos acompanham semanalmente, nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita, os ouvintes desta rádio que tem oferecido tantas bênçãos para os corações que acompanham, a Rede Amigo Espírita e os nossos companheiros feaquianos. Posso falar assim? Primeira vez que eu usei isso. Feaquianos. Depois vamos arrumar um termo melhor. Os amigos da FEAC que não podem vir aqui e que acompanham dos seus lares. E hoje eu gostaria de abraçar a nossa amiga Alice, lá da Cidade Nova. Estou vendo a imagem dela aqui à minha frente, não sei porquê. Que ela receba o nosso abraço carinhoso. Bom, gente, nós nas sextas-feiras trabalhamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Eu tenho que abraçar o pessoal da TV Nova Luz, né? Os nossos amigos da TV Nova Luz do Rio de Janeiro. Grupo do Bem, que é coordenado espiritualmente por Eurípides Bassanufo. Yasmin, todos os companheiros, aquele abraço. Nós trabalhamos nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, foi editado 18 de abril de 1857, Paris. Dividida em 4 partes a obra. Primeira parte trata dos aspectos filosóficos, segunda parte os aspectos científicos, que remonta aos princípios doutrinários como mediunidade, reencarnação, desencarnação, influência dos espíritos, etc. A terceira parte, as leis morais, que depois desdobrou com o desenvolvimento do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta e última parte, das esperanças e consolações. Um abraço para todos os nossos amigos da sala Falando Espiritismo, o nosso amigo Arnaldo, que eu já tive notícia lá de Santa Rita de Sapucaí, está nos acompanhando. Então nós vamos hoje dar continuidade à segunda parte do livro, capítulo 6º, Vida Espiritual, tópico, escolha das provas, né, Dora? E a Dora firmamos um trato seríssimo que vamos trabalhar a questão 271. Aí ela falou, 271, Carlos Alberto. Eu fiz 271 e 72. Ela olhou assim, será? Mas põe no quadro. Se não der, não tem problema. Semana que vem a gente faz 272. Mas então, no tópico escolha das provas, essa questão 272 exige que nós possamos ler a questão 271. Deus te pague, viu, dona Nilson? Questão 271, vamos fazer uma leitura breve? Ou mais rápida? No estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Afirmativo. Como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Eu cometi um erro. Nós tínhamos que ter lido a questão 270. Vocês me perdoam? São educados, né? Mas vamos lá. Questão 270, eu tinha que ler, porque é da semana passada, não é isso, Dora? A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra?
Resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado em existências anteriores? Ou seja, a escolha da carreira profissional, né, em detrimento outra carreira, outra vocação, tem a ver exatamente com a necessidade do espírito em se desenvolver naquela área. Nós comentamos na última semana que existem situações que o espírito dá continuidade. Lembra que eu falei do militar? Costuma o militar desencarnar, reencarnar e continuar militar. Obviamente, para como militar, ele aprimorar o que ele já vinha fazendo. Se ele, como foi militar, optar por outra profissão, é porque chegou a hora dele mudar de estágio, trabalhar outra vocação. Mas não tenha dúvida de que, como a última experiência vivida na área do militarismo, por exemplo, se ele vai optar em ser um educador, um professor, ele vai trazer muitas experiências que ele viveu como militar, agora já como professor. Deu aí? Um professor mais com uma desenvoltura dentro dos planos da organização que o militar trabalha tão bem, disciplina. Não é isso, minha querida? Ordem e progresso. Na roça a gente fala assim, eu estou bulino com a Dora. Né? Mas se ele foi, por exemplo, alguém que desenvolveu uma vocação, por exemplo, na área humana, trabalhou mais aspectos de sensibilidade, agora como professor, será um professor, de repente, com uma tendência mais sensitiva. Vamos dizer assim, não sei, estou tentando criar uma situação aqui só para a gente entender. Né? Que você pode dar prosseguimento numa vocação como músico, citamos os músicos, né? Como você pode mudar de departamento, mas trazer consigo ainda muitas questões que te vinculam ao passado. O passado fala muito na nossa história. Eu estou me recordando aqui da nossa querida amiga, eu não gosto de citar muito não, mas eu vou citar porque eu tenho um carinho muito especial com ela. Regina Pimentel, uma amiga que trabalhou conosco muitos anos lá no Werner. A Regina contava uma história muito interessante para nós, que o sonho dela era trabalhar com biologia. Você vai lembrar dessa história. Biologia. E desde criança era biologia, não sabia se ia dar aula, se ia... Enfim, era a biologia a tônica dela. Trabalha lá no Tribunal de Justiça. Todos os concursos, tudo que ela fez para a área da biologia, gente, ela falava, meu Deus, mas me dava um branco, era um estrago. Nossa, mas me dá uma sensação de incompetência, de frustração, mas eu queria biologia. Puxa vida, aí um dia a irmã dela, você não está vendo, não se lembra, a Dora vai lembrar, a Noemi, outra querida amiga, a Noemi estava preparando para fazer um estudo lá no tribunal. Fazer concurso. Aí as duas, né, naquele movimento de escola e tal, fala, por que você não faz também? Ela tá, não, mas não tem nada a ver, fácil, não tá, é até bom que você se prepara para a biologia. Passou lá dos primeiros lugares. Estou trabalhando lá, ela falava conosco assim, meu Deus, mas meu negócio é biologia até hoje. Eu não sei o que eu estou fazendo lá no tribunal, lá na área administrativa. Aí depois ela fez direito. Ela fez direito. Ela foi entendendo que ela precisava fazer direito. Não era ficar reclamando que está trabalhando no tribunal. Tinha que trabalhar no tribunal direito. Por que passou no concurso? Não sei se você pegou lá, dona Nilza. A espiritualidade favoreceu, meu amigo. É porque é lá que tu tem que trabalhar. É aquilo que a gente comenta, né? Está todo mundo
no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas. Embora a maioria das pessoas está reclamando. Ai, eu não suporto esse marido. Meu Deus, para que eu casei com ele? Ó, tá certinho, viu? Tá certinho. Ah, aquela mulher, se eu pudesse, eu trocava. Você troca para você ver. A referência que você vai perder, o buraco que você vai entrar. Né? E o povo tá que procura felicidade na terra. Aí faz igual aquele amigo meu que eu já contei aqui várias vezes, né? No 10º casamento ele falou comigo: agora eu acertei, agora eu achei. Achou. Continua achando a porta do umbral. Porque na realidade é o seguinte: quanto mais troca, né? Mas ele tá, o Toninho que gosta dessa história, quanto mais troca, mais só vai aumentando o problema. Porque não está resolvendo o problema. Não está resolvendo o problema. Agora é a última? Não, e quando vai casar é a alma gêmea. A alma gêmea, você vê o meu amigo Fábio Júnior, escreveu até a música Alma Gêmea, né? E a alma gêmea dele está assim, coitado, vai penar muito. Eu não expliquei. A necessidade de aprender com relacionamento continua. Você troca o relacionamento, né, as pessoas, as circunstâncias, etc., a necessidade continua. E esse que está no 10º vai dizer que nenhuma das 9 prestava. O bom é ele. Ele é que é o santo, ele é que é o virtuoso. Quer dizer, a dificuldade está com ele, não está do lado de lá. Entendeu? E diz que quanto mais troca, quanto mais você foge do problema, na roça a gente fala assim, quanto mais reza, mais assombração aparece. Isso é uma brincadeira, viu, dona Nilson? Porque costuma ser as 9 oportunidades benditas. Ficou claro? Algum comentário? Participações? O pessoal da sala, como é que está aí? Marco Aurélio. Boa noite, Marco Aurélio. Vamos lá. Boa noite, Beto. Ainda não tem participações, não, nem perguntas, mas o pessoal manda um abraço, o Arnaldo manda um abraço, a Cláudia da Rede Brasil Espírita manda um abraço também. Tá, muito bem. Fala para eles que vale mandar pergunta também. Vamos lá. Ficou claro, gente? O passado fala muito alto. A gente está falando de questões que envolvem trabalho, socialização, mas nós temos que pensar muito no que está brotando na nossa intimidade. Porque alguns pontos que não se consegue resolver, significa que são questões que nós estamos trazendo para resolver. A misericórdia não exige o que você não pode dar. Então tem coisas que você está trazendo do passado que você mesmo ainda não dimensionou que precisa de tratar. Mas existem outras que já estão límpidas e que precisam de ser observadas. O Casal Alberto, mas eu não sei não. Não é fácil, eu te ajudo. Presta atenção no que as pessoas estão falando com você. Geralmente o que precisa de ser resolvido, fala 1, fala 2, fala 3, a mesma coisa. Sem que elas combinem. Elas não estão combinando o que estão falando com você. Ou seja, os sinais da vida vão se repetindo através de pessoas das mais variadas. Entendeu? Muitas vezes a gente quer ajudar, a gente vive aqueles dramas, né? Você quer passar uma mensagem, principalmente para corações que você gosta. Aí você passa, e a roupa continua amarrotada. Aí vem o sofrimento, né? Não sofra não. Faça a sua parte. Agora saiba que alguém vai continuar passando para a roupa ficar ajustada. E costuma não ser você que tem autoridade para falar. Tem que acontecer do lado de lá. Talvez é a vida que vai bater, viu, Gino? Talvez a vida é que vai balançar para o indivíduo acordar. Porque Deus não dá espírito por medida. Isso é uma frase de Paulo. Deus não exige o que a gente não dá conta, mas Ele nos convida no vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Não para, o convite não para, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E nós precisamos de aprender a ouvir. Ok? Algum comentário? Gino, sua participação. Gerson, ajuda o nosso amigo aí, por favor, com o microfone. Vamos lá. Eu só estava lembrando de um texto do Emmanuel, do livro Coragem. O título é Oração e Atenção.
E ele no texto, estava dizendo exatamente isso que você estava falando. Replica. Que as pessoas, quando você faz a oração, você também tem que estar atento por sinais da resposta divina. Que ela pode vir por um trecho de um livro que você está lendo, por uma conversa de alguém de sua confiança que fala uma frase que provavelmente é fora do contexto, mas tem a ver com a sua resposta. E está preparado também para ouvir a resposta que provavelmente não será a que você quer. Você já observou quantas vezes nós temos uma atividade aqui às segundas-feiras, que é a nossa reunião de intercâmbio, a reunião mediúnica, né? Quantas vezes o Gino, Luiz, a Dora, o pessoal que chega mais cedo, a gente costuma tratar, né, Luiz? A gente trata um assunto aqui muitas vezes sem dar muita importância. Aí eu costumo falar para vocês, né? Assim, espera que isso vai replicar aqui na reunião. É ou não é? Isso é, a reunião começa 15 para 7, nós estamos conversando às 6 horas da noite, 6 horas só a gente. Aí acaba, passa, aí o povo começa a chegar. Aí vai chegando os médios. Aí começa a reunião. Costuma a nossa conversa, 1 hora antes da atividade, ela ser a tônica da reunião, não é isso? Porque você está entrando na sintonia. Aí, como nós estamos no laboratório do trabalho, a gente vê, um fica olhando para o outro e fala assim, puxa vida, incrível, né? A vida, a doutrina espírita nos oferece uma chave, meu amigo, ela é extraordinária. Extraordinária. Só que a gente não dá valor. Não dá valor. Porque o que está acontecendo aqui tem a ver com o que está acontecendo em muitos lugares, que você participa, que você flutua como um agente, como um membro integrante. Então, você sai daqui de uma atividade e chega em casa. Costuma na conversa com a esposa, você entender tudo que foi dito aqui na reunião, que está replicando lá dentro do seu lar. Ok? Então, nós que trabalhamos com mediunidade, a gente vê isso com muita clareza. Porque muitas vezes você faz a prece, você está passando por um problema difícil, você faz a prece, Senhor, me dê a luz, me ensine, me explique. A resposta vem. Mas tem gente que até gasta dinheiro. Eu vou dar uma dica, não gasta dinheiro. Tem gente que atravessa a cidade, vai para outros lugares, para fazer uma consulta com um médium. Eu tenho que ir num médium porque eu preciso de uma orientação espiritual. E o filho está falando para ela toda hora a mesma coisa. Você está fazendo o pedido, os espíritos vão responder. Agora, quem está falando pensando numa coisa, mas ele está trazendo para você a mensagem que você precisa. Ele, o médium, não sabe o que exatamente ele está te trazendo. Mas a essência do que ele te oferece é a resposta que você precisa da vida. Eu estou falando de expressões verbalizadas, né? Porque existem respostas que vêm numa batida do carro, numa conta que você esqueceu de pagar e você tem que sair correndo para ir, né? Para pegar o banco aberto. Aí você chega lá na fila do banco, aí você vai encontrar com uma pessoa que você nem esperava, estava ali, o circuito fechou, e era tudo que a espiritualidade precisava. Você conversar aquele assunto com aquela pessoa, aí você fala assim, gente, mas que bendito esquecimento, né? Ou então, meu Deus, para que eu vou esquecer? Aí foi viver um problema lá na frente. Não sei se vocês estão pegando. Eu estou dizendo que as coisas acontecem com uma perfeição magnífica. A vida é matemática pura. Não tem nada errado. Mas a Dora está olhando para o tempo. Questão 271. Ô Dora, vai ter muita gente. É igual o pessoal. Dona Mirtz, boa noite, Dona Mirtz. Porque quando eu não pronuncio o nome da Dona Mirtz, o pessoal reclama na sala, né? A Dona Mirtz não veio à reunião, não, a Dona Mirtz está ali. A Dora é o seguinte, o pessoal lá na sala fica assim, ó, gente, essa Dora deve ser brava, não é? A Dora que controla o caso Alberto. E ela é mesmo, viu, gente? É brava mesmo. Vamos lá, Dorinha. Questão 271. No estado... me empresta o microfone, Gerson, por gentileza. Por favor.
Só um minutinho, gente. Hoje nós estamos aqui fazendo igual um programa do Silvio Santos. A Dora vai fazer a leitura para todo mundo escutar a voz da Dora, da pergunta 271. Pra vocês verem como é que ela é brava. Olha o tom da voz dela. Vamos lá, Dora. Questão 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Resposta. Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores ao destes. Lê o comentário, por favor. Tá tão bom a voz dela, docica. Vai lá. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos aonde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos, que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascendo os nossos selvagens, representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos, exercer entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto à distância que da civilização separa a barbárie, e esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Então a gente observa que a pergunta é, trabalhando a questão dos espíritos mais atrasados, até os mais superiores, né, os mais elevados. Não pode haver agressão na natureza. Os espíritos que estão vivendo numa ambiência de inferioridade, porque estão vibrando numa mesma faixa. Há uma sustentação por base de simpatia. Simpatia e interesse. Então o adágio que diz, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, explica muito isso. Né? Embora Emmanuel com o Evangelho ensina diferente. Emmanuel fala assim, me diga quem tu és que eu te direi com quem tu andas. Porque Emmanuel vem falar da responsabilidade pessoal. Você, cada um é que escolhe o tipo de vida, o tipo de ambiente, né? O tipo de amizade, enfim, o tipo de alimentação espiritual. Porque a alimentação espiritual se dá pela produção que cada um realiza. Nós precisamos do pão, do leite, da água para alimentar. Alimento material. Mas o espírito se alimenta pelo que ele produz. Então, se você tem bons pensamentos, sentimentos, você vai se alimentar desta luz. Se você tem pensamentos destrutivos, pensamentos mesquinhos, pensamentos que vão de encontro ao crescimento que nós almejamos, a vida vai te devolver na mesma proporção. Eu falei de matemática, né? Autores espirituais definem que o evangelho é a ciência da vida. Se é ciência, nós temos que pensar em lógica, em laboratório, em teste, né? Em justiça. Você observa a natureza. As leis da natureza são perfeitas. Tudo ajustado. Não é nada errado. Quando você tem uma alteração complicada aqui, dentro das estações,
a gente sabe que somos nós, os homens, que criamos complicações, não é? O planeta está aquecendo por quê? Porque os homens é que estão alterando o que é equitativo, o que é justo. A natureza responde. E é muito interessante que dizem até que a natureza não tem pena. A natureza responde, ó. Não é verdade, seu Murta? Então nós, os homens, é que criamos os problemas. Então, da mesma sorte que o que você promove, o que você auxilia na engrenagem da vida, a vida vai auxiliar você. Se você ajuda defendendo, protegendo, a vida vai te proteger. Não sei se deu lá. E esse mecanismo ele não é personalístico. Deus não é caprichoso. Isso é um engano nosso. Muitas vezes a gente vem no centro para ficar bem com Deus. Vou lá porque, né, Papai do Céu olhar que eu estou me esforçando. Aí eu aproveito, peço isso para ver se resolve isso aqui. Aí a gente fica achando que Deus assim está assim. A gente fica torcendo para ele estar num dia bom, não é? Eu podia pegar Deus numa veia boa, para ele te ouvir, né? Mas não é assim que funciona. Equilibra-te com as leis do seu mundo íntimo. Opere buscando ajuda para que você possa contribuir na obra que te foi confiada, que é a obra do mundo externo. Não é? Porque você, como um pai de família, você tem uma responsabilidade com essa família. Então essa obra é externa. Não é? É aquilo que você faz que vai ser importante. Fazer lá fora. Mas você só vai fazer bem lá fora o que você trabalhar na sua intimidade. Por isso é que a gente costuma dizer assim, que primeiro você tem que trabalhar com você, para depois com o próximo. Só que como nós somos egoístas, e por isso Jesus diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Porque ele é pedagogo, ele é psicólogo, ele conhece o lado humano. Porque o correto, espiritualmente falando, seria ele dizer assim, ama-te. Ama-te, profundamente ama-te. Porque você amando profundamente, no seu sentido verdadeiro da palavra amor, você amando a vida, você estará se amando. E você só vai se amar com profundidade, você só vai alcançar o que o amor pode oferecer amando o próximo. Deu? Fazendo pelo próximo. Mas ele inverteu a equação porque ele sabe que nós somos narcisistas. Nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. Então, é melhor não falar para esse povo ficar olhando no espelho, não, porque senão Narciso acha feio. O que não é espelho. O Caetano Veloso pôs na música, não foi? Foi o Caetano o autor? Depois você pesquisa para o nosso santo canonizado Google. Foi? Foi ele mesmo? Tá vendo, gente? Essa voz adocicada da dor me salvou de novo. Vamos lá? Ficou claro, gente? Não, mas tem um ponto importante, me lembraram aqui. Não pode ter salto na evolução, porque o espírito precisa de fôlego. Você trabalha na sua profissão. Você tem, assim, um raio de ação. Vou falar pro Fabrício, que a gente conhece um pouquinho da vida dele. O âmbito de ação da sua profissão, o raio que você opera no mundo lá de fora, é o que está sendo legitimado pela providência divina. Você não pode ir 1 quilômetro para lá, senão você se perde. Agora, a partir desse raio de ação que você moureja e que você vai se qualificando, que você vai irradiando luz pelas experiências nesse ambiente, a providência divina pode chegar na seguinte conclusão com você.
podemos dar mais um raio de ação para ele. Vamos abrir um pouquinho o ciclo dele, que ele está indo bem até aqui. Vamos dar mais responsabilidade para ele viajar um pouquinho mais. Mas aí eles vão avaliar o seguinte, mas espera aí, ele até pode, mas de repente, ele ainda não tem merecimento. Como assim? Se ele for 2 metros para lá, ele pode perder o referencial que sustenta ele aqui no centro. Não sei se deu lá. Se ele for para lá, ele perde o fôlego. Aí faz de conta que eu estou falando da área monetária. Se for para lá, faz de conta que vai ganhar mais dinheiro. Se entrar uma cota maior, de repente tira ele do centro. Ele pode perder o equilíbrio porque não vai saber administrar isso aqui. Faz de conta que é na área social. Nesse raio de ação, ele está convivendo com 10 pessoas. Se ele for para lá, ele vai conviver com 15. Ele ainda não resolveu essa história com esses 10, então não pode tirar ele para atender 15. Ele tem que trabalhar com 10. Ou de repente ele está trabalhando com os 10, aí os espíritos assim, não, está ótimo, muito bom. Agora nós vamos precisar de fazer o seguinte, se ele atua com 10, nós vamos trazer ele de novo para trabalhar com 5. Trabalhar com 5. Por quê? Para ele perceber que ele não é todo poderoso. Que existe uma jurisdição do alto. Aí trabalhando com 5, ele vai ter a oportunidade de lidar com a humildade. Ele vai ter que trabalhar com a simplicidade, porque ele faz de conta que é na área social, de repente ele começa a ter problemas de relacionamento que ele não está dando conta. Isso pode prejudicar a caminhada dele. Aí a espiritualidade olha, vamos fazer o seguinte, é melhor reduzir isso aqui. Só que como ele não consegue reduzir, porque ele está acostumado a trabalhar com 10, aí eles vão começar a fechar portas. A espiritualidade começa a fechar a porta lá fora. Aí o indivíduo costuma dizer assim, meu Deus, o país está em crise, se é na área monetária, o país está em crise. Aí o partido X ou o partido Z não presta. Aí o político é corrupto. Aí está tudo atrapalhado. Olha para você ver, já não estou mais, por exemplo, na área financeira, não estou ganhando tanto dinheiro. E a espiritualidade está assim, mas é tudo que ele precisa e ele está reclamando. Tudo que ele precisa é reduzir, porque agora ele tem que trabalhar com outro nível de vida. Ele tem que trabalhar mais o lado X. Ele tem que cuidar mais, por exemplo, da família. Não é? Porque ele só fica no escritório. Ele está fazendo bobagem lá, está começando a brigar demais com os outros. Então vamos mudar o contexto desse processo. Aí ele vai passar por tantos perrengues. Isso é na roça. Você é daqui da capital? Sou daqui. Então, porque é o seguinte, nós temos capacidade, porque nós somos no interior, temos capacidade. Então, assim, mas nós somos no interior a gente fala assim, quando a gente fica muito perrengue, né? Você sabe, mas porque é famoso. Esses mineiros é tudo desajeitado. Aí o que acontece? Ele fica perrengue, aí começa a soltar impropério para tudo quanto é lado. Aí cai em depressão, aí começa a reclamar. Aí, ou seja, a espiritualidade está colocando barreiras, está colocando limites, para que ele possa repensar, reavaliar, ressignificar a vida. Deu aí? Que volta que nós demos, hein? Participações. Vamos lá. Marco Aurélio até assustou, coitado. Ele estava em transe ali. Vamos lá, Marco Aurélio. Nós não temos perguntas ainda não, mas tem um comentário do Arnaldo aqui. Ou está indo... Deixa eu só interromper. Você não tem pergunta, ou está indo muito bem, ou o pessoal está com sono, como é que é? Vamos lá. Mas tem um comentário do Arnaldo, lá de Santa Rita de Sapucaí, que eu achei importante. Ele fala assim, a lei é imutável. Os ajustes são por conta dos homens. E aí eu emendo uma pergunta minha, que é o seguinte, às vezes a gente tem às vezes tem uma capacidade de escolher nossos amigos, né?
Aquele que é bonzinho me aproxima, é meu amigo. Aquele que não é muito legal, não, esse eu não quero como amigo, afasto. Mas às vezes também a gente é colocado, por exemplo, no trabalho. Aquele que eu não gosto é colocado para trabalhar junto comigo, eu sou obrigado a ficar juntinho com ele. Mas que providência divina fantástica, né? E na ambiência, olha para vocês verem, por isso que os espíritos tratam a família como cadinho purificador. Ele é seu irmão. Não tem jeito, ele é o seu irmão. Se você querendo ou não, ele é o seu irmão. Né? Mas costuma a circunstância da vida, né? Favorece, hoje com esse individualismo, que é um negócio extraordinário. Eu estava vendo uma entrevista com o Divaldo Franco, é uma história que ele contou, eu achei assim, muito interessante. Ele falando sobre o individualismo, esse mundo tecnológico, que ele foi convidado para um jantar. E ele tentou escorregar de todo jeito e tal, porque o irmão Tempo, como ele gosta de falar, não estava dando trégua e tal, mas chegou num ponto que não teve jeito, ele teve que aceitar. E aceitou. E foi, se preparou e tal. E quando chegou na hora do jantar, ele achou estranho, porque estava um silêncio à mesa, e ele pensou com ele, gente, mas tem um negócio esquisito, o pessoal me chamou para jantar, e aqui ninguém conversa. Ele falou assim, pô, jantar por jantar, eu janto em casa, não é? Então, se a gente vai num ambiente social, é para conversar, para trocar, enfim, né? Você viveu um momento diferente. E as pessoas todas num mutismo sepulcral. Aí, de repente, a pessoa que o anfitrião deu uma risada, mas foi um negócio assim. Aí ele, no mínimo, ele entrou em transe. O que aconteceu aqui? Aí ele olhou disfarçadamente. Ele estava recebendo uma mensagem. Mensagem no telefone. E ele falou que estava do lado do indivíduo. Ele ainda, sem querer, coisa do Divaldo, sem querer, eu acabei lendo a mensagem. Sem querer. Acabou lendo a mensagem, era uma mensagem que veio. Que não vem ao caso, mas que estava completamente descontextualizado. E aí ele pensou com ele e disse, meu Deus, olha para onde que a humanidade estamos optando por caminhar. Ou seja, se nós estamos no trabalho, e no trabalho, meu amigo, você é de lá que tu tira o leite, não é verdade? É de lá que você vai buscar o din-din para alimentar os menininhos. Então lá, muitas vezes, você não tem oportunidade de escolher, não. O patrão é aquele. O indivíduo da repartição que está sentado do seu lado, nem sempre é aquele da sua afinidade. Aí eu lembrei agora da história. Voltando, fui buscar meus filhos na escola. Aí o meu mais velho entrou no carro assim, meio amuado. Sabe o que é amuado? Meio calado, né? Meio para baixo. Esse povo não sabe muito essas gírias da roça, não. Mas aí ele estava meio amuado e tal, e aquela coisa toda. Aí eu esperei, né? Aí eu falei, não vou perguntar. Porque diz que quem bate, a porta abre, né? Sei lá o que está acontecendo na intimidade dele, porque nós somos curiosos para saber o que está acontecendo com os outros, né? O que foi, né? Hoje você está tão para baixo, né? De repente o cara só está calado, mas a gente acha que ele já está... Não, mas o que aconteceu com você? Você está com olheira, o povo curioso, né? Aí eu não falei nada, mas aí teve um momento que ele não se aturou. Ele não se aturou. Pois é. Aí começou a soltar os cachorros. Porque sabe o que aconteceu, pai? Eu falei assim, meu filho, eu nem estava preocupado, mentira. Nem estava preocupado, estava escutando notícia aqui e tal. Pois é, minha professora me mudou de lugar. Eu falei assim, como é que é? Eu pensando comigo, tanto problema no mundo, e ele estava acabrunhado porque a professora trocou de lugar. Mas meu filho, e aí, o que aconteceu? Só acredita, pai, que ela me tirou
do grupo dos meus amigos e me colocou sentado ao lado dos meninos mais chatos da sala. Aí eu pensei comigo, all right. Porque se vai sentar do lado dos que não são afins, subentendo eu, que não fui muito fácil na escola, que não vai ter muita conversa, né? Porque na sala, você está na sala para prestar atenção. Aí eu fiquei pensando, para você ver como é que é a providência divina. E ele falou assim, não, meu pai, o senhor podia ver isso aí, de conversar com não sei quem lá na escola. E eu falei assim, não, meu filho, pois é, quem sabe você tem razão, vou conversar com sua mãe, e tarará, na realidade eu estou assim que é bom. Aí depois que passou, né, que ele estava mais tranquilo, eu falei assim, meu filho, você já parou para prestar atenção? Que tudo que acontece para nós tem um objetivo. Para que nós possamos rever, pensar o que está acontecendo. Por que te tiraram do lugar importante que você se acostumou, que você gosta tanto? Porque você precisa de trabalhar numa dinâmica diferente da acomodação. Ponto. Acomodação. Costuma o chefe do escritório, ele quer fazer uma mudança. Aí ele chega para a secretária, eu falo, a partir de hoje, vou tirar sua mesa que está virada ali para a janela e vou virar a mesa para cá. Costuma ser um caos. A pessoa perder até o referencial. Por quê? Acomodou. Acomodou com a ambiência, com a imagem, com a pessoa. E a vida é dinâmica. A vida, nós estamos aqui para evoluir. Então, tudo que vem representando a diversidade, nós precisamos de prestar atenção porque é recurso importante para o nosso crescimento. Agora, se não vem de fora, a gente não se candidata para abraçar a mudança. Qual que é o desafio do Evangelho? Promover a mudança. Por que a grande maioria não adequa, não topa, não assume a responsabilidade? Porque está na zona de conforto. Ah, não, assim que tá bom, deixa cair. Você não é dessa época, não, né? Triparada dura? Deixa cair, é uma música. Hoje, vocês estão vendo que eu estou bem assim, bem do campo? Estou atualizado, né? Triparada dura, você lembra disso? Barreirita, aquela turma toda? Pois é. Então, vamos pensar, vamos refletir que essas dificuldades é para que a gente possa crescer. Agora, você já está fazendo opções importantes. Quando você sai da sua casa, atravessa a cidade para assistir uma reunião como essa, você está movimentando, você está proagindo, buscando um foco, que é cuidar de você. Você está pensando em você. Porque você não pode só pensar nos outros. Você tem que cuidar de você. Quando você pega um livro, faz uma prece, vai fazer uma visita no asilo, né, Dona Mirtz? Você está pensando no outro. E quando você começa a trabalhar nesse sentido, você está você está lutando contra a acomodação. Você está batendo de frente com aquilo que se torna um câncer na evolução espiritual das pessoas. Uma chaga purulenta. Emmanuel define o ócio e a preguiça como fatores autoflagelantes. O Emmanuel diz que o ócio é um suicídio indireto. Ócio. Não fazer nada. Então, deu? Como é que é complicado? Agora, puxa vida, tem hora que é uma batalha. Você luta, e a barreira, o sentimento é que ela está intransponível. O companheiro me disse assim, vou morrer mesmo. Deixa. Num movimento de tipo assim, preocupado com isso não, deixa para lá. Indiferença. A indiferença, ela é fator de profundo orgulho. A indiferença com o outro, indiferença consigo mesmo. Não tô nem aí para mim, não. Já tá assim mesmo, fica.
Deu? Dora? Como é que você gostaria de participações? Ô Gerson, passa uma pergunta aqui. Por gentileza. A Vanessa quer falar aqui. Vânia. A Vânia, é porque eu estava preocupado com o microfone. Fala, Vânia. Então, é tão bonitinho, né? Então. Você é gíria de mineiro, né? É? Então vai lá, fala, Vânia. Então, por exemplo, porque a gente sabe que tudo tem um propósito, você está no lugar porque você deveria estar ali. Igual você explicou, né? Às vezes você está no meio, convivendo, no meio que você tem que vencer algumas barreiras ali. E ao mesmo tempo vem um lado quando você pensa muito nisso, de que você está ali, sempre tem um objetivo, né? De estar naquele lugar. E aí vem o outro lado, que você pode simplesmente começar a aceitar, deixar ir levando, né? A vida, tipo assim, eu estou passando por isso porque eu tenho que passar por isso. Eu estou vivendo nesse local porque eu tenho que viver. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem que andar, continuar, seguir um caminho. O incômodo seria um sinal que, por exemplo, ou um sinal, talvez, que está no momento de mover, de buscar algo diferente? Deu, com certeza. Muito obrigado, tá, Vânia? Depois nós vamos ter a participação do Fabrício. Aqui assim, é livre e espontânea pressão. Ou fala, né? Brincando com ele. Vamos pensar uma coisa, amiga. Vânia. Nós temos que pensar, vamos refletir o seguinte. Você está diante de um desafio. Luta. Uma coisa é você se rebelar. Não quero brigar. Eu não quero vencer. Isso é um problema. A outra coisa é você se revoltar. Não, um absurdo isso. Quando o Evangelho, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, nós vamos refletir com Kardec sobre o bem e mal sofrer, porque Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Ele não está dizendo, pô, que bom você está sofrendo. Não. Bem-aventurados os aflitos bem-aventurados aqueles que estão passando pela aflição, estão lutando por vencê-las, mas ao mesmo tempo estão movimentando-se com resignação. Resignação. O que é obediência? Consentimento da razão. Ele é seu filho. Ele é seu filho. Eu tenho responsabilidade com ele. Isso é obediência às leis divinas. Ninguém falou assim, ele é seu filho. A vida te colocou como filho de você, simbolicamente. Aí vem, se ele é seu filho, você está sendo obediente. Tá, mas você pode ser obediente fulo da vida, bravo, e pode ser obediente resignado. Resignado assim, trabalhando com o consentimento do coração. Se ele é meu filho, então eu vou lutar por ele. Eu vou trabalhar com ele. Eu vou dar a vida por ele. Então você está sendo obediente a uma circunstância e ao mesmo tempo sendo resignado. Trabalhando com um sentimento de que isso é bom. Essa oportunidade é valiosa para mim e para ele. Ponto. Agora, jamais essa lição vai estar te dizendo assim, então tá, então já que fazer o quê? Ou seja, entrega os pontos, deixa fazer o que quiser, não é? Ou se está doente, não trato. Tem que enfrentar a fila lá no SUS, bendito SUS, entre as mulheres. Não vou. Você está rindo, né? Eu escutei isso de um amigo espiritual outro dia. Costuma o SUS ser bendito. Mas numa visão humana ele é maldito. Não tem nada para oferecer. Tá, não tem nada para oferecer, a gente precisa de rever, precisa de trabalhar para ter. Mas enquanto ele não tem nada para oferecer, todos que estão lá vivendo isso, não estão passando por isso à toa. Então a gente tem que repensar. Captou? Mesma história. Tá ruim? Vamos lutar para melhorar. Okay? Como é que você vai lutar para melhorar? É brigando? É metendo pau nos outros? É quebrando? É fazendo pichação? É vestindo máscara?
É propaganda no Facebook, ali ou ali, só o caos. Isso você não vai contribuir com nada. Como é que você vai mudar? Por exemplo, o SUS. Qualificando a sua vida. Se você tem filho, oferece a escola para ele. Deixa de gastar com você, gaste com ele. Que é muito fácil, né? Governo, você está investindo dinheiro na Copa do Mundo? Você tem que investir aqui. Mas o que você está fazendo com os seus proventos? Transformação do mundo é um assunto muito complexo, gente. É muito complexo. Ah, então tá, eu vou ser obediente porque Deus me colocou no Brasil. Dentro de uma situação difícil, né? Então tá, estou sendo obediente. Mas ao mesmo tempo eu estou sendo revoltado. Eu estou brigando, eu estou rebelando. Não, seja obediente e seja resignado. Consinta isso com o coração que você está num lugar que muito europeu queria estar. Muito europeu queria estar. E que se você está aqui, você é responsável por qualificar isto aqui. Mas você não vai qualificar o mundo lá de fora se você não qualifica eticamente, coerentemente, justamente, educativamente, o seu próprio ambiente, que você é o imperador. Ai, não queria ter entrado nisso. Mas que o Brasil ganhou, né? Se o gol valeu, se não valeu, se o juiz ajudou, não ajudou. O Brasil ganhou, não ganhou? Que bom, né? Você vê as pessoas felizes. Ah, mas é a Copa do faz de tudo. Como é que é? Do faz de conta. Até eu vi isso. Aí teve gente que antes da Copa, vamos fazer oração, porque vai vir, as trevas vão soltar os espíritos inferiores para fazer uma confusão aqui no Brasil. Eu falei assim, outro dia eu estava conversando com você, né? Eu falei assim, gente, Jesus é muito desorganizado. Os trabalhadores, as sentinelas dele, todas estão assistindo os jogos da Copa do Mundo, porque ninguém está tomando conta de nada. Como que nós somos infantis? Como que o povo precisa do circo, do pão, como os políticos, os líderes também precisam de dar os pães. E até quando nós, observem bem, até quando nós vamos continuar nessa situação tão complicada, reclamando, brigando, ou usufruindo quando pode, e barateando quando não pode? Até quando? Os Espíritos estão nos convidando para uma outra frequência de vida. Nós estávamos falando dos Espíritos primitivos que estão no meio da barbárie, não é isso? Não foi isso? Não é essa a questão 271? Comentário? Você sabe o que muitas vezes a gente lê isso aqui? Não vamos para a era da caverna, não. Vamos pensar no mundo que a gente está vivendo agora. Porque é mundo primitivo. E nós já estamos tendo ciência disso. Mundo primitivo. Mundo ainda que as pessoas se degladiam para ser vitoriosas na terra. E isso começa dentro de casa. A corrupção começa dentro de casa. A falsa política começa dentro de casa. Se muda de partido dentro de casa. As disputas são dentro de casa. Deu aí? O caso aberto, mas lá em casa não tem corrupção, não. Lá em casa não tem mentira. Tá bom, não tem não. O telefone tocou. Filhinho, fala que eu não tô, não. Fala que eu não tô, não. Aí chega lá na hora que ele começa a contar mentira, mas eu nunca menti para você. Você está mentindo para... Olha, você mentiu para o papai. Papai mentiu quantas vezes? Vocês entenderam, gente? Como que nós estamos num contexto de vida extremamente valoroso? E não tem nada bagunçado, não. Participações. Ah, desculpa, antes da participação, eu passei o microfone para o Fabrício. Ele estava vibrando ali que eu tinha esquecido dele. Vamos lá, Fabrício. Eu não sei se está ligado. Para cima. Bem perto. Eu queria me ater realmente a uma dúvida com relação a essa questão do 271 aí. Até pensando assim, nesse lado primitivo dessas manifestações que estão acontecendo no Brasil, em prol de evolução, ou atendendo a um discurso que seja, mas ao mesmo tempo, voltando à questão, a gente depara em determinadas situações de primitivismo do ser humano, e Sim. Aí eu coloco o espírito que está ali nessa situação, como que eu posso dizer?
Vamos colocar o caso daquele infeliz aí que cometeu esse crime recentemente aí contra aquele zelador. Um cara bem formado, né? Teoricamente bem formado, bem estudado, e em determinado momento ele comete um crime desse. É um surto psicológico ou é uma programação espiritual? Tá. Essa pergunta. No capítulo, vamos rapidinho aqui, capítulo 24 de Mateus, sermão profético, princípios das dores, capítulo 24, Mateus, eu vou ler um trechozinho. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Templo de Salomão. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estavam num monte, que é o Monte das Oliveiras, que fica de frente aonde estava a localização do templo. Aí, a página virou. Aí ele diz assim: e assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Desculpe. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. E olhai e não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes. O meu óculos está difícil aqui. E terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aí vai mudar o contexto. Então nós estamos vivendo um momento, que é um momento que representa essa narrativa de Jesus. Ele está olhando para o Templo de Salomão, a estrutura criada pelos homens. O Templo de Salomão que gastaram 40 anos para construí-lo. Ele falou assim, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Então o teólogo falou assim, pô, Jesus fez uma profecia, porque o imperador Tito Vespasiano, mandou que o seu filho, o general Tito, e com a participação de Públio Lentulus, Pompílio Crasso, legiões romanas foram lá e destruíram o templo. Isso é o teólogo que analisa a história. Ok, bateu. Mas é óbvio que o ensinamento de Jesus é de profundidade. Ele estava dizendo que todas as estruturas do mundo, elas cairão com o tempo. É mister que isso aconteça. Porque nós somos convidados para edificar na terra. Você reencarna com um desafio para construir uma obra nesse raio que você foi convidado a operar. Que envolve família, profissão, amizades, enfim. Tudo que você construir aqui fora vai ser derribado. Porque o que é importante para o espírito é a construção íntima. Só que para que o templo seja derribado, esse templo é derribado em cima de muitas dores, porque você constrói na terra com muito apego, com muita vaidade, com muita paixão. Muita paixão. Essa casa é minha. Costuma desencarnar, fica lá, tomando conta lá. Tem espíritos. Vocês sabem que aqui foi uma região, aqui foi uma fazenda, uma fazenda secular. Aqui tem espíritos que vivem nessa região que estão presos à época da escravidão, sabia? Até hoje. Passou 200 anos, eles estão aqui. Então, nós somos muito apegados às questões. Então, e o passado fala muito alto. Esse momento que vivemos como humanidade é um momento que tem o simbolismo, essa representação de templos que estão sendo derribados. Então as estruturas, todas humanas, vão ceder lugar para
às estruturas que estão sendo levantadas a duras penas, mas de uma forma sutil, sem estardalhaço, que são as edificações do Espírito. Desculpa, eu estou me alongando, mas o assunto que você tocou é muito importante. Eu te agradeço. Para dizer o seguinte: por que é difícil, é complexo você edificar o reino dos céus? Porque o reino da terra, nós nos aprisionamos a ele por uma longa faixa de tempo. Lembram que eu falei daqueles que reencarnam e trazem consigo uma bagagem que pesa muito do passado? Pesa muito. Então você está num núcleo familiar que você tem profundas responsabilidades. E que você, como eu, todos nós, estamos o tempo todo assim: é Deus ou é César? Dá a César o que é César, de Deus o que é de Deus. O tempo todo. E tem hora, meu amigo, que para você optar por Deus, costuma até a dinamite implodir um edifício vindo de fora. Vindo de fora. Porque se depender de você, de nós, seres humanos, apertar o botão para implodir, a gente não faz. Ficando cheio de dedo. Vamos começar. Para mim falar a verdade com a Sony, costuma... em nome da fraternidade eu não falo. Bobagem. Porque ela vai ficar afetada. Bom, é óbvio que no trato fraterno, aliás, no trato com o semelhante, você precisa de ser fraterno. Então você tem N maneiras de dizer a verdade. Com silêncio, com a prece. Só que muitas vezes, por desconhecer, a gente fica numa ciranda, que é um negócio complicado. Aí você colocou uma história que eu particularmente não conheço, mas eu posso deduzir que se alguém cometeu um crime contra outra pessoa, teoricamente quem cometeu tinha cultura, tinha estrutura, tinha escola, e que teoricamente não poderia cometer, não é? Não estou aqui analisando porque eu realmente não sei do caso, mas eu quero dizer que independente da estrutura que o indivíduo tenha nessa vida, de escola, de família e etc., independente disso, todos nós vamos ter um momento para dar uma resposta. Para dizer assim: eu vim aqui à Terra, mas eu quero voltar para os céus. Eu quero ter paz. Então Jesus está dizendo assim: quando ouvirdes de guerra, rumores de guerra, pestes, dificuldades, etc., muitos vindo em meu nome, cuidado que haverá falsos cristos e falsos profetas. Aí o pessoal fala assim: então fica de olho aí nos religiosos. E fiquem mesmo. Para que não sejamos falsos cristos. Mas a ideia é outra. Nesse período de transição, de guerras e dificuldades, muitos vão dizer que são Cristo. Ou seja, muitos vão se arvorar em salvadores da pátria. Cuidado. Cuidado em você mesmo falar que vai fazer. Vai devagar. Porque o momento agora não é um momento de brinquedo. É um momento em que todos da humanidade, desses 7 bilhões e tanto, estarão sendo convidados na hora certa para dar um testemunho. Aí você contou um caso, e nesse caso parece que foi uma atitude, você até usou a palavra surto. A pessoa ficou maluca, fez uma coisa complicada, um crime hediondo. E toda hora isso bate na nossa porta. Toda hora. Principalmente para quem gosta de ficar o dia inteiro assistindo aqueles programas que fica mostrando só a desgraça dos outros.
E tem até uns indivíduos apresentadores assim, com a voz grossa, aí tem helicóptero, aí olha lá o que está acontecendo, aí o indivíduo fica o dia inteiro na televisão, num circuito fechado chamado desgraça, treva. O que ele está arrumando para ele mesmo? O que ele está atraindo para ele mesmo? Ele está sintonizando com frequências complicadas. Como as frequências, o nosso mundo de informação é um mundo muito contundente, e nós temos batido nessa tecla, é tanta informação que hoje o maior desafio é selecionar a informação. É Facebook, é Zap, como eu gosto de chamar Zap, não sei o que, é e-mail, é isso. É tanta coisa que está chegando que você fala assim, meu Deus, o dia passou e eu não fiz nada. Então, o desafio é selecionar o que é produtivo do que não é produtivo, sem ser desagradável. Porque você, se for falar para o mundo que muitas vezes as pessoas estão perdendo por ócio grande parte das suas existências, você vai ser taxado de falso Cristo, de falso profeta. E, aliás, não é o nosso papel falar para os outros que estão errados. Lembram? O mundo aí fora está certo. Não tem nada errado. Errado é quem está brigando porque está achando que está errado. Aí ele está vendo que está errado. Então é o seguinte: eu picho, eu brigo, eu mudo de partido, eu faço isso, eu faço aquilo. Ótimo, está movimentando no reino de César. E está sendo convidado amanhã para ocupar os cargos de liderança. Porque quem está jogando pedra no presidente pode ser ele amanhã. Mas tá bom. Desencarna, reencarna, só muda de posição. Agora, nesses desafios, eu estou dando muitas voltas, porque voltas precisam ser dadas. Está parecendo que eu estou dançando, como é que chama? Ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda. Você lembra disso? Né? Você lá na escola? É uma ciranda, você tem que ir, você tem que voltar. Só que os testemunhos não são fáceis. Então, por exemplo, o indivíduo tem um problema na área da sexualidade. Costuma isso estar guardado. Guardado. Aí tem uma vida dita normal. Muitos amargam dramas na intimidade sem nunca terem coragem de ter confessado isso. Aí costuma em determinado momento da vida, ele vai começar a viver uma experiência que ele vai ter que cuidar dessa área. Ele tem problema com o mando, prepotência, dificuldade. Aí nunca ele teve facilidade. Aí de repente a espiritualidade fala assim, está na hora de derribar o templo. Dá para ele o poder para ver o que ele vai fazer. Aí costuma surtar. Porque o maior louco é aquele desequilibrado que tem poder. Costuma o indivíduo passar uma vida toda debaixo de uma pressão porque ele pressionou alguém no passado. Aí essa pressão avassaladora é um testemunho que ele tem que lutar o tempo todo para cuidar do mundo íntimo, para não explodir um vulcão que existe dentro dele. Aí costuma, na normalidade da vida, se conter. Aí um dia alguém fechou ele no trânsito, ele estava debaixo da pressão. Aí xingou lá a quinta geração dele. Antigamente, era o suficiente alguém olhar diferente para ele mandar matar. Quanto mais alguém chamar a mãe dele, o pai dele ou ele, disso ou daquilo. Era o suficiente para ele pôr para fora. Por quê? Existe um problema, existem fatores complexos na intimidade dele que não estão tratados ainda. Aí sabe o que costuma acontecer? Igual eu atendi um caso, um companheiro num ato insano, o indivíduo vinha numa toada, tranquilo, equilibrado,
Um exemplo. Aí um dia ele surtou. E foi suficiente para ele apertar um gatilho. Só precisava disso. Para ele começar a passar pelo processo que ele precisava. De desacatos, de experiências que ele perdeu a autoridade, perdeu o mando, perdeu o emprego, passou por isso, passou por aquilo, começou a ser desrespeitado, porque ele apertou um gatilho. Aí ele me disse assim, alguma coisa me disse que não fui eu que apertei o gatilho. Uma força sobre-humana me impulsionou. Em lágrimas, ele se manifestando, eu disse, pois é, meu irmão, mas para essa força sobre-humana ter apertado o gatilho, ou ter feito de você um médium, isso é muito mais comum do que se imagina, viu? Você abriu esse painel no seu comportamento de irritação, de desrespeito, de desequilíbrios, de coisas pequenininhas que você nunca valorizou, até chegar no ponto de um ato seu suficiente para, teoricamente, destruir uma encarnação. Desabonar uma estrutura. Um sortilégio, se eu posso assim dizer. Uma aventura extraconjugal. Um instante é o suficiente. Uma proposta indecorosa. Aceita isso aqui. Ninguém vai saber. Por que ele foi testado na hora do dinheiro? Na área do dinheiro? Porque na área do dinheiro ele tem complicações. Por isso, meus amigos, barreiras existem para serem vencidas. Judas Iscariotes, capítulo 22, não é isso, Dora? Versículo 6. E estava, pois, perto a festa dos asmos, chamado a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam Jesus. Porque eles temiam o povo. E Jesus era admirado pelo povo. Então eles estavam tramando, nós temos que matá-lo. Mas como nós vamos fazer para não ter a insurreição do povo? Entrou, porém, Satanás em Judas. Satanás representa a treva. Ok? Não é aquele diabinho com chifrinho. São as circunstâncias da vida que envolve um indivíduo na área que ele é vulnerável. Por isso é que cada um de nós precisamos de cuidar daquele ponto que somos mais frágeis. Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. O texto é simbólico. Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. Ele era filho de Iscariotes. Mas a definir o seguinte, que para que a treva envolvesse Judas, o passado dele, que é o Iscariotes, é que trazia as tomadas, os plugs, para ser conectado na atualidade. Viu? Eu acabei de dizer. O indivíduo que é o político hoje, que é o líder hoje, que está sob a pressão de um Estado corrupto para ceder à corrupção, é porque ele foi corrupto ontem. Ou porque ele promoveu a corrupção ontem. E agora ele reencarnou para dizer assim, Senhor, me dê força, porque eu tenho que ser um político reto sem me curvar à corrupção. E isso não é fácil. Isto não é simples. Evangelho proporciona para nós muitas responsabilidades, até na hora de falar do outro. Porque não queira para o outro o que não gostaria de ter como experiência. Eu estou falando isso porque a espiritualidade está aproveitando esse momento nas últimas reuniões aqui na FEAC
E temos recebido manifestações de muitos espíritas amigos que acompanham o nosso trabalho, porque não é simples o que nós estamos falando, inclusive para os espíritas, que muitas vezes estão na onda do oba-oba. Somos espíritas de fachada. Ou é ou não é. Espírita não é ninguém perfeito. Por sinal, o dos mais complicados somos nós. Mas nós temos que ser ético com a doutrina espírita. Eu preciso de entender esse mecanismo para me sair com o pau na mão. Essa casa foi fundada sob a tutela de muitos espíritos benfeitores do movimento do Evangelho no Brasil. Muitos que estão aqui presentes nessa noite foram aqueles que estiveram lá na época da derrama, brigando, lutando contra o ouro que era levado daqui para fora. Muitos. Não precisamos de declinar nomes. E hoje o trabalho que eles fazem, na dinâmica da política, sob a tutela, por exemplo, de José Joaquim da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, é de nos pedir para contribuir pelo nosso país, que Ismael, com tanto carinho, nos acolheu. E contribuir com esse país é vibrar positivamente com Jesus. Porque esse país foi escolhido para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E ele será. Não tenham dúvida. Eu comentei quarta-feira e vou repetir. A Copa do Mundo nossa é abraçar todos os espíritas, todos os espíritos que estão dentro da dimensão territorial do nosso país na atualidade. O esporte, o resultado, detalhe. Porque quem vem na minha casa tem que ser bem tratado. E no nosso caso, como espíritas, nós temos que oferecer evangelho, carinho, respeito e alegria, que é típico do nosso país. Mesmo sabendo que nós temos que cuidar melhor da nossa casa, que começa do seu endereço, da sua caixa postal, do seu CPF. As trevas entraram em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes. E foi. E ele, Judas, falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como ele entregaria Jesus. Aí eles se alegraram e convieram em dar-lhe dinheiro. A treva te visita para que você esqueça o seu compromisso. Dinheiro aqui é simbólico. Dinheiro aqui representa facilidade de um mundo falacioso. Tem muita gente te aplaudindo que amanhã joga pedra em você. Tem muita gente frequentando os seus ambientes que amanhã estarão em outras questões. Tem muita coisa acontecendo na sua vida que vai mudar. Como é que você está se preparando para o amanhã? Para a adversidade. Como é que você está encarando a vida? O casamento seu com os princípios norteadores da sua reencarnação. Aí ele concordou. Nós, humanidade, concordamos com o dinheiro. E nós buscamos oportunidade para entregar Jesus. Entregar as oportunidades sem alvoroço, sem ser delatado. Debaixo dos panos. Não. Não. As trevas trabalham para derrubar as barreiras da autoridade, da luz. Agora a gente gostaria de falar com muito carinho sobre a orientação de Emmanuel. A luz nunca cede lugar para as trevas. A luz vence. O Evangelho é promessa. Só que para o Espírito não tem pressa, seu morta.
para Jesus, ele sabe que toda a humanidade não é perversa. Os homens são frágeis. Os homens somos crianças. Somos renitentes. Somos pirracentos. Somos melindrados, afetados. Então, a luz nos aguarda. Emmanuel, para nos orientar no final do nosso trabalho. Do livro Rumo Certo, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, traz para nós a lição da noite. Barreiras. Que há sofrimentos em toda parte do mundo, não há como negar. Reflitamos, porém, nos sofrimentos criados por nós mesmos. Aquele da solidão em que nos ilhamos, através de falsos conceitos, é um deles. E dos maiores, diz Emmanuel, nos ilhamos, julgando todo-poderoso, dono da verdade, e que nos coloca em processo de solidão, porque expulsa, agride, dilacera, separa. Constrangedoras cercas mentais em que nos gradeamos, desertando da vida comum. Barreiras as mais diferentes. Há os que se admitem demasiadamente envelhecidos na experiência física e se emparedam contra toda a espécie de renovação, como se a madureza não fosse o período áureo de reflexão. Olha o que o Emmanuel vem dizer. Madureza é o período áureo de reflexão. Quer saber, mas madureza é o fim. Fim para o materialista. A madureza é período áureo de reflexão porque está preparando o indivíduo para uma alvorada de vida. Como as alegrias conscientizadas da vida. Há os que vararam acidentes afetivos e entram em pessimismo sistemático, como se o amor, divina herança do Criador para todas as criaturas, devesse estar escravizado ao nível da incompreensão. Amor não fica preso. Se houve incompreensão, se houve acidente, o que tinha que ter acontecido, meu amigo? E nada disso significa que você deve estancar, fechar, obliterar sua capacidade de amar e de perdoar. Há os que declaram ludibriados pelo fracasso e se encasulam no desânimo, olvidando, esquecendo a construção da felicidade própria. Há os que acreditam muito mais na doença que na saúde e se estiram em desalento, rendendo culto à suposta incapacidade. Em todos os lugares, cercas de amargura, desalento, tristeza, deserção. Entretanto, a vida igualmente, em toda parte, oferece a todos os seus filhos uma senha de progresso. Obediência e resignação. Você vai ter a posse da senha para você progredir.
Dá até vontade de terminar, né? Vou ficar só para a senha de libertação. Mas Emmanuel continua dizendo assim: progresso, trabalho e participação. Se te dispões, agora ele vai falar com o discípulo, com o aprendiz. Se te dispões a aprender e servir, porque não basta aprender, tem que aprender e sair para servir. E começa varrendo o chão, tá? Porque tem muita gente que acha que servir é de cima para baixo. Vai na tarefa humilde, para que depois você vá graduando de acordo com a misericórdia de Deus. Ninguém pode avaliar o tesouro das oportunidades de elevação que se te descerrará o caminho. Ninguém nesse mundo, Gino, ninguém pode avaliar o tesouro das suas oportunidades. Ninguém. Mas você precisa de entendê-las. Você precisa de verificar que essas oportunidades estão batendo na sua porta. Aí agora que vem Emmanuel. Emmanuel é assim, ele adocica. E agora ele vai dar a senha, quer ver? Abençoa a disciplina. Abençoa a disciplina. Eu comecei falando dos militares. Eu vou terminar falando da bandeira desse país amado, que tem o dístico ordem. Abençoa a disciplina que nos orienta o coração, como diretrizes justas. Mas não te prendas a limitações imaginárias que te separem da ideia de Deus e da grandeza da vida. Ele está dizendo, não se prenda a limitações que são apenas imaginárias. Ordem, progresso. O progresso é inimaginável. Nós é que julgamos que a porta está fechada, que a gente não dá conta. Ah, isso aí, Casalberto. Somos nós que imaginamos. E não estamos percebendo a grandeza da vida. Aí ele vai encerrar dizendo: quando te encontres em dúvida quanto à libertação espiritual a que todos nos achamos destinados pelos princípios de evolução e aperfeiçoamento, olha para o alto. Toda a região que nomeamos por céu não é mais que uma saída gloriosa, com milhões de portas abertas para a celeste ascensão. Que os amigos espirituais possam nos envolver, que eles possam nos visitar, nos abençoando, nos orientando, nos inspirando, para que possamos marchar um tanto mais. E que nós, humildes servos da seara bendita de Jesus, possamos nos curvar diante a grandeza do infinito por um ato de humildade. Agradecidos pelo amparo, mas nos envolvendo com a graça do trabalho que nos engrandece. Para olhar sempre para o alto, confiantes
que existe uma destinação que envolverá a nossa felicidade mais pura. Senhor, envolva a todos que nesse momento nos intercambiamos nas frequências do Teu Evangelho. Mas também te suplicamos que envolva a todos aqueles que comungam com os nossos anseios, com os nossos sonhos. Aqueles que caminham conosco nos lares, no trabalho. Envolva, Senhor, também a todos que sofrem, perdidos, desesperados, desorientados, desanimados com a dor. Acalenta-o, Senhor. Mas também te pedimos que envolva os nossos líderes, todos aqueles que de alguma forma te representam na terra. Mas nós, Senhor, nesse momento, suplicamos por todos aqueles que conhecem o Teu Evangelho, a Tua verdade, para que eles possam assumir os testemunhos que lhes competem e as responsabilidades que os libertam na senda da ascensão. E ao nosso anjo benfeitor Ismael, que nos oferece a bandeira de Deus, de Cristo e da caridade, possam todos que o representam no Brasil assumirmos a tarefa de transformar este solo sagrado numa grande lavoura que há de ofertar para o mundo a doutrina da verdade, da caridade e da excelsa paz. Senhor, que o Teu nome seja louvado, hoje, agora e sempre. E a Ti, Jesus, só podemos dizer muito obrigado. E ave, 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 seja o Cristo. Que assim seja.